Esta história começa em um shopping onde Tition, o protagonista, estava fazendo compras enquanto ouvia as notícias. Na cidade Z, havia inúmeros casos de ferimentos causados por animais, o que levou as pessoas a evitarem sair à noite. As autoridades estavam investigando a questão para evitar pânico. Nesse momento, um relatório de emergência anunciou que um grande número de pessoas na cidade X havia sido infectado por um vírus desconhecido. A mídia local continuava a relatar a situação. Tim pegou alimentos enlatados, pensando que seria seguro como comida estocada. Enquanto esperava na fila para pagar, ouviu uma conversa entre duas senhoras. Uma mencionou um idoso da família Lee que estava com boa saúde, mas teve uma emergência repentina e morreu no local. A segunda senhora perguntou se foi devido à gripe, e a primeira confirmou, acrescentando que o velho não sobreviveu nem 2 dias. A segunda senhora comentou que muitas pessoas recentemente tinham sofrido da doença. Elas se perguntavam se o governo tinha identificado a causa, pois parecia que o mundo estava se tornando cada vez mais inseguro. Tim lembrou-se de todas as coisas que havia comprado e agora precisava abastecer o carro com diesel e ir direto para casa cozinhar para Ann com o servo que havia caçado mais cedo. Ele começou a dirigir e, no caminho, ligou para uma garota que perguntou sobre o futuro deles juntos. Tim respondeu que encontraria um emprego que permitisse a ela andar de cabeça erguida entre os outros. Ela concordou, e Tim deu uma desculpa dizendo que não poderia deixar Ann em um orfanato. A garota ficou frustrada e apontou que Ann não era irmã biológica de Tim, avisando-o para não falar de casamento se pretendesse levar Ann junto. Tim insistiu que Ann era sua irmãzinha e uma parte crucial de sua família. A garota perguntou por que deveria criar tal criança como se fosse sua, sem qualquer apoio, já tendo sofrido bastante com Tition. Ela deu um ultimato, e se ele não a levasse a sério, deveriam terminar. Tim concordou, e ela desligou o telefone. De repente, um animal correu em direção ao carro dele, espalhando sangue no veículo. Tim parou e comentou que o animal parecia ser um cachorro, mas ao olhar mais de perto, percebeu que era uma ovelha. A ovelha tinha uma lesão na cabeça e parecia assustada. Tim ficou surpreso por ela ainda estar viva apesar do ferimento. A ovelha então correu para os arbustos. Tim decidiu esquecer o incidente e achou melhor não relatar à polícia de trânsito. Quando chegou em casa e começou a descarregar as compras, Ann saiu com os animais de estimação, chamando por Tition. Ele pediu que ela desacelerasse um pouco. Ela comentou sobre a quantidade de coisas que ele trouxe e ofereceu ajuda para carregá-las para dentro. Ele entregou a ela um pequeno pacote de lanches. Enquanto caminhavam, ela mencionou que havia completado todas as tarefas que ele lhe dera, como alimentar o gado, trocar a água e regar as plantações. Agora ela estava com fome e ansiosa para comer o ensopado que Tim havia feito. Para se sentir melhor, ele sugeriu fazer um ensopado de cenoura e lentilha para ela, ao que ela concordou, acrescentando algo mais. Enquanto ela falava, Tim se virou e viu o cachorro branco comendo as plantações, então o empurrou gentilmente para parar. Ao passarem pelo búfalo, ele parecia assustado com olhos vermelhos. Mais tarde, enquanto cozinhavam, Ann mencionou que nunca tinha visto um eclipse solar antes e perguntou se era verdade que o céu escureceria completamente como a noite. Eles ouviram no rádio que o tão aguardado eclipse solar total estava se aproximando. Enquanto Ann desfrutava de sua refeição, ela elogiou Tim pela delícia que estava, observando que suas habilidades culinárias estavam melhorando junto com suas habilidades de caça. Tim explicou a ela sobre o eclipse, aconselhando-a a usar os óculos especiais que ele havia dado para observá-lo com segurança sem escurecer demais. De repente, uma contagem regressiva começou a partir de 10. Ann apontou para fora e perguntou a Tim o que estava acontecendo. Ele ficou surpreso ao ver um objeto escuro obscurecendo o sol, mergulhando tudo na escuridão como se fosse noite. Ann ficou chocada e começou a sentir frio. O cachorro preto começou a latir nervosamente e até o sinal do rádio foi interrompido. Ann, visivelmente assustada, instou Tim a olhar para fora. Quando Tim abriu o portão, foi recebido por uma nevasca repentina, o que parecia incomum no meio do verão. Ele rapidamente disse a Ann para entrar e garantiu que iria trancar o gado e as ovelhas. Ele instruiu B a ficar com Ann, que o instou a se apressar por causa do frio.
Tim a tranquilizou e chamou Ai para acompanhá-lo. Lutando contra as condições severas, Tim percebeu que estavam no meio de uma nevasca. Ele perguntou a Ai se estava tudo bem e, ao olhar para cima, ficou chocado ao ver o sol brilhando intensamente. Ele comentou sobre o quão estranho era, questionando o que poderia estar causando essas mudanças climáticas súbitas. Ai começou a latir em uma direção específica, atraindo a atenção de Tim para um búfalo com olhos vermelhos e intimidantes. Tim sentiu um surto de medo ao ver o búfalo atacando o Tran. Ai correu para enfrentar o búfalo. Tim, desviando do ataque, procurou seu arco composto nas proximidades e o encontrou descansando em um tronco. O búfalo arremessou Ai de lado, fazendo com que Tim mirasse várias flechas em sua cabeça. Apesar de acertar o alvo, o búfalo continuou sua implacável investida contra Tim. Chocado com sua resistência, Tim percebeu que algo estava errado e sabia que precisava de mais tempo. Um aviso apareceu na frente dele, de munição 0, com 3 alvos vivos ao alcance. Ignorando o aviso, ele preparou seu arco apenas para encontrá-lo vazio. O búfalo o derrubou para trás. Ai puxou Tim em direção à casa, latindo urgentemente. Tim olhou para trás, percebendo que, se o búfalo havia mutado, talvez Ann também não estivesse segura dentro de casa. Lá dentro, os olhos de Bea ficaram vermelhos enquanto ele rosnava para Ann. Ann se perguntou o que estava errado com Bea. Bea avançou sobre ela, mas Tim interveio a tempo, chutando Bea para longe. Ele levantou Ann e garantiu que a levaria a um lugar seguro, pedindo que ela se escondesse dentro de casa, onde era mais seguro. Tim explicou que Bea agora era perigoso, enfatizando que ela precisava confiar nele e ficar dentro de casa. Enquanto a escoltava para fora, Tim verificou a tela novamente e confirmou que o número de seres vivos havia aumentado para 4. Após garantir-a na casa segura e instruí-la a não sair, Tim rapidamente trancou a porta. Com o aumento no número de corpos vivos, Bea atacou Tim por trás, mas Tim conseguiu trancar Ann antes de enfrentar Bea e correu em auxílio de Tim, ganhando elogios dele. Tim instruiu-a a segurar bem enquanto ele lidava com o búfalo que ainda o perseguia. Pegando um machado, Tim posicionou-se perto de uma árvore. O búfalo investiu, mas Tim desviou, fazendo com que o chifre do búfalo perfurasse a árvore e o prendesse no lugar. Quando Tim se moveu para atacar o búfalo, B de repente avançou e mordeu o pescoço de Tim. Tim se perguntou se Ai havia sido morto. Sangue escorreu da boca de Tim enquanto ele lutava para deter o ataque de B. Então ele ouviu um som estranho e viu numerosos telas girando ao redor dele se perguntando o que eram. O barulho era avassalador, mas Tim se concentrou em lidar com as 2 feras para garantir a segurança de Anã, pelo menos em meio ao caos. Ele notou uma tela exibindo a mensagem Apocalipse Survival Game Match Success enquanto o jogo apocalíptico carregava com sucesso. Tim tornou-se seu jogador encontrando-se mal conservado no nível 1. Ele recebeu o Olho da Verdade como recompensa e sua classe era B. Para subir de nível para uma fortaleza, ele precisava de 800.000 pontos. Deitado no chão, ele acordou se perguntando se ainda estava vivo. Suas roupas rasgadas e manchas de sangue permaneciam, mas ele ficou chocado ao ver que seus ferimentos haviam desaparecido. Intrigado, ele se perguntou onde estavam a vaca e B. Uma sensação estranha tomou conta dele e ele percebeu que tanto a vaca quanto B estavam mortos nas proximidades. Ele questionou o que havia acontecido durante sua inconsciência, sabendo que tal dano não poderia ser causado por um humano. Ele sentiu uma mudança dentro de si ao ser bem-vindo ao jogo de sobrevivência apocalíptica. Quando seu status foi ativado, uma onda de poder o envolveu, como se um feixe de luz o tivesse atingido, inflamando uma raiva interior. Vendo a vaca ainda viva, Tim pulou sobre ela com seu machado, afastando pensamentos de suas experiências recentes e ponderando sobre suas novas habilidades, incluindo a cura de ferimentos e a explosão estranha que testemunhara. À medida que Tim processava a situação, ficava cada vez mais claro que isso era mais do que apenas um jogo. O sistema havia sido totalmente carregado e seu abrigo estabelecido com sucesso. Pontos foram alocados, recompensas iniciais distribuídas, e os jogadores foram instados a se avaliar. Tim se perguntou se essa enxurrada de informações estava sendo implantada diretamente em sua mente.
Ele aprendeu que a primeira fase da destruição havia concluído, com a segunda fase programada para começar em 30 dias. Desastres naturais se aproximavam e o abrigo se erguia como o último bastião de segurança. Tim sentiu o peso da responsabilidade não apenas de sobreviver, mas também de fortalecer seu abrigo na fortaleza mais forte possível. A primeira fase já havia envenenado a terra da qual os humanos dependiam para sobreviver, deixando-o ansioso sobre o que a segunda fase traria. Examinando B, Tim percebeu que ele havia desmaiado. De acordo com as informações que ele obteve, B e os outros devem ter mutado após consumir plantas contaminadas por radiação. Depois de garantir B em uma gaiola improvisada para evitar qualquer dano, Tim o amarrou firmemente e se voltou para verificar Ann. Ao entrar no abrigo seguro, ele desceu as escadas na escuridão, tentando ligar as luzes, mas descobriu que elas não haviam sido restauradas. Seu telefone não mostrava sinal, sugerindo que o sistema de comunicação também estava fora do ar. Mas o gerador a diesel de backup proporcionou algum alívio. Usando o brilho fraco de uma fênix, Tim procurou a sala, se perguntando onde estava Ann e por que não havia movimento. Vendo as pernas de Ann, ele correu até ela e a encontrou deitada. Seu sistema indicou que Ann estava dormindo tranquilamente. Ela acordou ao som da aproximação dele e perguntou por que ele não havia espalhado o colchão em vez de dormir no chão. Ela explicou que havia esperado obedientemente por ele, lembrando-se de uma luz brilhante nada mais, antes de perguntar se ele estava bem. Ele a tranquilizou, dizendo que tudo estava sob controle e não havia necessidade de se preocupar. Ann perguntou sobre o paradeiro de B.A., ao que Tim explicou que B estava ferido e indisponível no momento. Ele sugeriu que ela descansasse um pouco mais enquanto ele cuidava dos assuntos. Ann concordou e voltou a dormir. Enquanto ela dormia, Tim ponderou sobre a ausência de animais domésticos mutantes e se perguntou como esse sistema diferia dos jogos online. Ao investigar mais a fundo, ele descobriu um bônus inicial que parecia um tanto familiar. No entanto, foi decepcionante, pois ele esperava armas ou habilidades, mas encontrou que precisava de mais 999 pontos para começar o jogo. Olhando para a tela, ele notou um ponto de interrogação em um canto e se perguntou sobre seu significado. Parecia que a moeda principal deste sistema eram pontos, e ele se lembrou da semente que havia plantado na terra envenenada, percebendo seu alto custo. Ele sabia que não podia comprá-la no momento e decidiu verificar o estoque de suprimentos em casa, sabendo que aqueles em contato direto com o solo já estavam contaminados de várias maneiras. Com a rede desconectada, Tim percebeu que poderia levar algum tempo para se recuperar e duvidava que a situação lá fora fosse promissora. Contemplando as fontes poluídas ao seu redor, ele sabia que precisava resolver isso em breve. Olhando para fora, ele abriu uma porta no abrigo seguro e encontrou uma variedade de armas dispostas ordenadamente. Ligando o gerador a diesel, Tim carregou uma pistola e colocou um walkie-talkie perto de Ann antes de sair. Dirigindo seu carro em alta velocidade, ele inadvertidamente atraiu inúmeros animais mutantes em sua direção e resolveu lidar com eles rapidamente. De repente, um caminhão militar se aproximou por trás, ultrapassando Tim e bloqueando seu caminho. A metralhadora do caminhão mirou no carro de Tim, ameaçando abrir fogo. Como um batedor do exército com um escopo de zoom observava Tim, ele notou que a normalmente movimentada superfície da estrada de Vitoki estava elevada. Tim suspeitava que forças militares estivessem estacionadas nas proximidades e sentiu uma crise na cidade. Ele se perguntou sobre o paradeiro de John King. O soldado avisou Tim sobre o perigo lá fora e o aconselhou a voltar para casa pela Vitoki. Alguém relatou que a área B estava sob ataque de gatos mutantes e precisava urgentemente de reforços. Tim explicou ao soldado que havia saído de casa devido à falta de suprimentos e perguntou sobre a situação atual da cidade. O soldado o direcionou ao ponto de fornecimento designado pelo governo e enfatizou as condições inseguras da cidade, instando Tim a voltar para casa rapidamente. Tim concordou e o soldado partiu. Enquanto uma aeronave militar sobrevoava, Tim contemplou a presença de criaturas mutantes. Apesar de sua recente separação de John Lyn, ele não podia ignorar o mundo pós-apocalíptico e decidiu verificá-la durante sua jornada. Ao entrar na cidade, Tim encontrou uma destruição generalizada.
As pessoas falavam de outro incidente de saque na Rua 20 de um corpo feminino que havia sido encontrado no lago número 20. Dirigindo-se, Tim notou que apenas carros de polícia e ambulâncias permaneciam ativos. Ele testemunhou 2 homens carregando apressadamente uma mulher ferida em uma ambulância. Ela estava à beira do choque devido à grave perda de sangue. Outro paramédico mencionou outro caso de dano pulmonar devido a envenenamento alimentar, instando a prontidão para administrar uma injeção de adrenalina. Eles discutiram a escassez de estimulantes cardíacos devido ao alto volume de pacientes, muitos infectados pela mesma doença. Nas proximidades, uma mulher aflita implorava ao marido infectado para não adormecer, pois estavam quase no hospital. Ele lamentou a falta de leitos disponíveis e a linha de emergência sobrecarregada. Tenen concluiu que o sistema de saúde estava lutando para lidar com a situação, exacerbada pelos efeitos dos vazamentos de radiação das plantas próximas. Tim se perguntou se conseguiria obter suprimentos suficientes para sobreviver com sucesso ao jogo. A polícia estava instruindo os cidadãos de que o local era um ponto de aquisição de suprimentos de emergência designado pelo governo. Eles enfatizavam a necessidade de todos seguirem as regras, formarem filas ordenadas e evitarem correr. Cada pessoa tinha um limite de compra, 5 jeans de arroz, 5 jeans de farinha e 1 jean. Dos vegetais verificados com uma identificação válida, surgiram discussões enquanto as pessoas brigavam por seu lugar na fila. Uma pessoa insistiu que estava esperando há 5 horas e merecia ser atendida primeiro, enquanto outra alegava que o lugar era originalmente dela antes de uma pausa para o banheiro. As tensões aumentaram, especialmente quando alguém se apresentou como o gerente geral de uma corporação local, levando a confrontos com os outros na fila, alguns sendo até removidos à força. Enquanto isso, nos arredores, uma menina chorava para sua mãe pedindo comida. Tim testemunhou 2 pessoas brigando por um recurso escasso, cada uma alegando ter chegado primeiro, enquanto a corrida frenética por suprimentos continuava entre a multidão. Enquanto Tim contemplava o apartamento alugado de sua namorada logo na esquina, um carro em alta velocidade quase o atropelou. Quando ele estava prestes a virar, o carro freou bruscamente e um homem saiu, batendo na janela de Tim para perguntar se ele tinha vindo do ponto de aquisição de suprimentos e o que estava procurando. Ele tinha notado Tim vagando pelo mercado da loja de departamentos. O homem tentou oferecer várias frutas e vegetais, melancia, pepino, abóbora, tomates, mas Tim o desafiou, dizendo que só compraria se o homem ousasse dar uma mordida primeiro. O homem hesitou, perguntando por que Tim não confiava nele e insistindo que ele mesmo não tinha visto nada para comprar. Tim, frustrado, disse-lhe para ir embora. O homem questionou por que Tim estava sendo confrontador, afirmando que era um cidadão cumpridor da lei. Tim então mostrou uma arma, fazendo o homem recuar de medo, instando Tim a conversar e enfatizando seu cumprimento da lei. Tim advertiu severamente o homem que, se o pegasse conduzindo negócios tão desumanos novamente, não hesitaria em atirar nele, sem repercussões. O homem concordou nervosamente, recuperando suas coisas e refletindo sobre a situação difícil em que se encontrava. Ele rapidamente entrou em seu carro e foi embora. Tim seguiu para o prédio do apartamento de sua namorada, subindo as escadas. Ele chegou à porta de John e bateu, chamando por ela. Sem resposta, ele começou a se preocupar se ela estava em casa. Recuperando a chave sob o tapete, ele destrancou a porta e entrou. Dentro, Tim ficou chocado ao encontrar o quarto tipicamente arrumado em desordem. Frutas contaminadas e caixas de remédios estavam espalhadas. Entre elas, ele reconheceu os antibióticos Tianhan, um produto conhecido por sua péssima reputação de uma empresa farmacêutica local. Ele se perguntou por que John havia comprado tais coisas. Sem sinais de sangue ou envenenamento acidental, Tim percebeu que o lugar havia sido saqueado, mas não da maneira meticulosa usual de John. Não havia sinais de entrada forçada, tudo parecia deliberadamente perturbado. No mundo caótico lá fora, Tim ponderou onde ela poderia ter ido. A cena muda para os arredores da cidade, onde uma mansão mal administrada serve como uma pousada improvisada. Ela é classificada como abrigo de nível 1, oferecendo amenidades básicas. A recompensa por habilidade do abrigo de nível 1 é o Olho da Verdade, permitindo ao anfitrião ver informações detalhadas sobre objetos e criaturas.
Além disso, os privilégios incluem um sistema de controle remoto do abrigo que fornece atualizações em tempo real sobre o status e o inventário do abrigo, acessível mesmo quando o jogador está ausente. A área abrange 30 mu, adequada para pesca, criação de animais, plantio e construção. Refletindo sobre sua situação, Tian percebe que atualmente está perdido. Ele reside em uma estufa dilapidada de nível 1 e resolve ganhar pontos suficientes para atualizar os equipamentos da fazenda, sem negligenciar as medidas anti-radiação. Enquanto trabalha nos campos, An chega e anuncia animadamente que as sementes germinaram. Tian, An e Ai se reúnem para testemunhar o crescimento bem-sucedido, trazendo alegria para An. Tian observou nas telas que as sementes de tomate haviam sido plantadas com sucesso e amadureceriam em 48 horas. Ele ficou satisfeito com o progresso, observando que as sementes de grau anti-radiação estavam funcionando conforme esperado, amadurecendo rapidamente. Com mais pontos, ele e An certamente poderiam sobreviver no mundo pós-apocalíptico. An expressou suas dúvidas iniciais sobre as sementes, pensando que todas haviam murchado, mas ela acreditou a Tian pelo sucesso. Tian comentou confiante que sempre encontrava uma maneira, lembrando An das regras que ele havia estabelecido para ela seguir. Ela afirmou seu entendimento e prometeu não ser subestimada. An reiterou as regras: só consumir alimentos aprovados por Tian, não sair da fazenda sem permissão, relatar qualquer animal estranho e manter um olho em Ai para evitar que ele coma indiscriminadamente. Tian instruiu Ai a ouvir também. Reconhecendo que as culturas anti-radiação estavam maduras, Tian resolveu colhê-las prontamente. Ele descobriu que a colheita era abundante, especialmente com os tomates resistentes à radiação, provando ser nutritivos. O consumo a longo prazo prometia melhorar a saúde geral, com uma vida útil de 30 dias. Tian ponderou se eles poderiam também melhorar a aptidão física e provou imediatamente. Ele sentiu um calor reconfortante se espalhar por todo o corpo, aliviando o cansaço de dias de trabalho árduo. Neste mundo escasso em alimentos pós-apocalíptico, as culturas atualizadas não só proporcionavam sustento, mas também pareciam oferecer bônus de atributos. Tenen refletiu sobre a ideia de se tornar um fazendeiro de pleno direito dentro do sistema. Desbloquear permissões, comprar no shopping e atualizar abrigos dependiam de acumular pontos, obtidos principalmente através do sistema de troca. Este sistema facilitava a reciclagem de culturas, carne de gado e minerais, cada um classificado de maneira diferente e precificado de acordo. Era um nível supremo divino trocado pelos pontos mais altos. Estas eram culturas de nível superior, poderosas, que rendiam pontos significativos. Culturas medicinais antigas, especializadas por suas propriedades medicinais. Culturas de grau anti-radiação, especificamente projetadas para prosperar em ambientes afetados por radiação. Tian percebeu que dominar esse sistema de troca seria crucial para sua sobrevivência e crescimento no novo mundo difícil em que se encontravam. Tian aprendeu sobre o sistema de pontos para diferentes graus de culturas, em grau anti-radiação de nível 1, 1 kg igual a 1 ponto, ou grau medicinal antigo de nível 2, 1 kg igual a 100 pontos, ou grau poderoso divino de nível 3, 1 kg igual a 1000 pontos, ou grau supremo divino de nível 4, 1 kg igual a 100.000 pontos. Este sistema de troca fornecia um serviço abrangente, desde fornecimento e vendas até reciclagem, tornando-o uma ferramenta vital para transformar a fazenda em uma base militar de primeira linha se pontos suficientes fossem acumulados. Tenen aguardava ansiosamente esta transformação. Refletindo sobre as culturas de grau anti-radiação, Tian considerou o potencial dos 3 graus superiores, cada um prometendo efeitos ainda mais significativos. Empolgado, ele decidiu inspecionar a colheita das culturas de grau medicinal antigo. Observando as cenouras, ele confirmou sua taxa de maturidade de 10%, como esperado para culturas de grau medicinal antigo. Investigações adicionais revelaram que essas cenouras estavam 100% maduras, capazes de eliminar todos os efeitos negativos, como veneno, doenças e danos irreversíveis causados por efeitos negativos. Notavelmente, podiam ser armazenadas indefinidamente. TN reconheceu o imenso potencial dessas culturas para sua sobrevivência e futuros empreendimentos no mundo desafiador em que estavam. Agora, navegando, Tian maravilhava-se com a nova segurança de ter as culturas de grau medicinal antigo, sabendo que não precisariam mais se preocupar com tratamento médico.
Voltando sua atenção para a interface de reciclagem, decidiu vender 70% das colheitas para obter pontos e manteve os 30% restantes como reservas em sua mochila. Confirmando a reciclagem de 200 quilos de culturas resistentes à radiação, Tim recebeu 2.000 pontos e descobriu que 3 culturas de grau medicinal antigo estavam armazenadas no depósito. Satisfeito com o resultado, ele agora tinha 30 unidades de culturas de grau anti-radiação armazenadas com segurança. Para sua surpresa, Tim foi parabenizado por completar sua primeira tarefa de reciclagem e obteve o título de mestre da reciclagem, ganhando como recompensa um robô inteligente do tipo agrícola. Quando o robô apareceu em sua palma e acenou, Tim não pôde deixar de se sentir cético quanto à sua utilidade, dado seu pequeno tamanho. Ele se perguntava sobre o sistema de conquistas, suspeitando que poderia levar a mais recompensas e itens úteis, mas não conseguia afastar a sensação de que o robô o estava olhando de uma maneira estranhamente perturbadora. À medida que o robô começou a cortar as culturas rapidamente, Tim ficou surpreso, perguntando-se como parecia antecipar seus pensamentos. Será que sua consciência estava de alguma forma ligada ao sistema, permitindo comandos diretos ao robô a partir de sua mente? Ele maravilhava-se com suas capacidades, percebendo que até um robô agrícola poderia ser tão avançado. Pensamentos de ganhar pontos suficientes para trocar por um robô de combate cruzaram sua mente, considerando como isso poderia garantir a segurança de An. Animado com a germinação bem-sucedida das culturas, Tim chamou An para uma refeição, pedindo-lhe para parar de assistir desenhos animados. Eles desfrutaram de grandes pernas de frango juntos naquele dia, celebrando o sucesso agrícola. An, embora feliz, lembrou Tim da necessidade de serem mais frugais com a comida. Rei, seu companheiro, também se juntou ansiosamente à refeição. Tim assegurou a An que poderiam retomar o plantio e usar parte de seus alimentos armazenados. Ele então a advertiu que, se alguém descobrisse seus suprimentos de comida, ela seria proibida de comer por 3 dias. An concordou, prometendo manter suas provisões em segredo. Tim sugeriu que eles comessem, sabendo que An devia estar cansada de macarrão instantâneo após 2 dias. Ele deu a primeira perna de frango a Ai, agradecendo-lhe por proteger tanto Tim quanto An. An abraçou carinhosamente Ai, chamando-o de o melhor, antes de deixá-lo ir e se perguntando como B estava se sentindo. Tim a tranquilizou, dizendo que B ainda estava se recuperando de ferimentos graves e que não poderia vê-la por um tempo, mas prometeu que eles brincariam juntos assim que ele estivesse melhor. An concordou e prometeu não incomodar B no sótão. De repente, Tim notou um aviso indicando que alguém estava tentando invadir. Ele rapidamente acessou a tela de monitoramento e descobriu que o intruso era um homem desarmado de 42 anos com um nível de ameaça 3. Para sua surpresa, ele percebeu que era o tio Nan. Tim se perguntou como Nan havia acabado ali nessas circunstâncias. Tim saiu e se aproximou de Nan, questionando por que ele tinha vindo. Nan, fumando um cigarro, exalou lentamente antes de reconhecer Tim como chefe. Ele explicou sua situação desesperadora, pedindo ajuda e perguntando se a fazenda de Tim tinha algum excedente de comida. Nan não tinha outras opções, sua casa havia sido saqueada, sua comida armazenada roubada e os preços no mercado eram exorbitantes devido à escassez. Tim se desculpou, revelando que seus próprios estoques de comida estavam esgotados, agravados por uma falha recente na colheita devido à mutação. Apesar disso, Tim ofereceu as poucas rações que podia poupar, expressando gratidão a Nan por cuidar de sua família. Nan, desolado, admitiu que já havia procurado muitos parentes, todos incapazes de ajudá-lo. Tim então entregou a Nan um pacote de macarrão instantâneo, instando-o a explorar outras opções primeiro. Nan agradeceu-lhe profusamente, ao que Tim desejou-lhe sorte. Resignado às suas circunstâncias infelizes, Nan partiu. Tim estimou que a comida duraria a Nan cerca de 5 dias, considerando que não era muito. Em tempos incertos como esses, as intenções humanas eram imprevisíveis, levando Tim a permanecer cauteloso. Ele decidiu verificar Nan naquela noite, percebendo que não precisava dos vegetais comuns armazenados no freezer. Ao anoitecer, Tim, acompanhado por An, aproximou-se silenciosamente da casa de Nan, cada um trazendo seus próprios lanches. De repente, eles ouviram Xiao gritar. Nan silenciou Tim, alertando-o para não assustar Xia.
Xia continuou tossindo sangue, sua condição piorando a cada momento. Emocionalmente abalado, Nan questionou por que a condição de Xia estava deteriorando em vez de melhorar. Enquanto Xia continuava a tossir sangue, Tin e An espiaram pela janela. An, visivelmente assustada com a visão, foi tranquilizada por Tin, que lhe assegurou que tudo ficaria bem, pedindo que ela não olhasse. Refletindo sobre os sintomas de Xia, Tin suspeitou que Xia tivesse consumido vegetais irradiados acidentalmente, explicando a rápida deterioração. No entanto, Tin se perguntou se Xia, sendo o melhor candidato para experimentação, sobreviveria a essa provação. Em última análise, o destino de Xia dependeria da sorte. O vidro da janela quebrou quando uma bolsa voou para dentro da casa de Nan, assustando tanto ele quanto Xia. Nan ficou furioso, exigindo saber quem a jogou. Xia pediu cautela e sugeriu que inspecionassem o pacote. Relutantemente, Nan concordou, instruindo Xia a ficar onde estava enquanto investigava. Ao abrir a bolsa, Nan ficou chocado ao encontrar vegetais frescos e comida dentro. Dominado pela emoção, Xia expressou seu desejo de sobreviver, disposto a tentar qualquer coisa, mesmo que significasse mentir sobre sua condição. Nan desabou, admitindo que nem o hospital podia ajudar Xia, mas ele não suportava vê-lo sofrer sem tentar. Determinado, Nan convenceu Xia a comer a comida, instando-o a mastigar cuidadosamente. Xia gritou e tossiu violentamente por um momento antes de parar repentinamente. Nan rejubilou-se com a aparente melhora de Xia. Enquanto isso, Tin notou uma luz de rua piscando de volta à vida, indicando o retorno da eletricidade e potencialmente do sinal de telefone. Ele imediatamente ligou para sua namorada John, mas ela não atendeu, apesar do telefone tocar. A cena mudou para um carro em movimento, onde vários homens estavam sentados, um dos telefones tocando. Eles se perguntaram de quem era o telefone até que o dono reconheceu como sendo de John, sugerindo que o desligassem agora que o sinal havia sido restaurado. Um deles perguntou sobre o estoque de comida, aliviado ao saber que tinham o suficiente para um mês. Satisfeitos com a decisão de seguir seu líder, discutiram suas motivações. O homem mais robusto silenciou suas questões, enfatizando a importância do dinheiro e da ação. Todos concordaram. Após o incidente na casa de Nan, Tin e An partiram rapidamente em seu carro. An comentou sobre a mudança milagrosa que testemunhou em Xia, como ele estava vomitando sangue antes de comer a cenoura, mas logo se recuperou, seu tom de pele mudando de cinza para azul. Tin notou as descrições vívidas de An, lembrando sua paixão por animações. De repente, um animal atacou seu carro de cima. Tin o avistou, um macaco com garras ameaçadoras espreitando pela janela. Ele instruiu An a manter a calma e segurar firme. Ela acenou com a cabeça, assustada, cumprindo seu pedido. Tin manobrou o carro em um movimento serpenteante, tentando desalojar o macaco. Ele então instruiu An a abaixar a cabeça, o que ela fez obedientemente. Apesar de seus esforços, o macaco persistiu e acabou na frente do carro. Pensando rapidamente, Tin desviou o veículo, fazendo o macaco colidir com uma pedra. Sacando sua arma, Tin atirou no macaco, garantindo que não representasse mais nenhuma ameaça. Saindo do carro para inspecionar, Tin descobriu uma poça de sangue onde o macaco havia caído. Entre o sangue, ele encontrou uma mensagem codificada. Perplexo, ele se perguntou de onde poderia ter vindo, já que não havia fazendas de criação ou zoológicos nas proximidades. Os pensamentos de Tin voltaram para o estado desesperador da cidade enquanto ele dirigia para casa. Ele instruiu-a a relaxar e assistir sua animação, explicando que tinha alguns assuntos a resolver. Concordando, ela saiu, deixando Tin para enfrentar B ainda em seu estado alterado. Colocando luvas, Tin contemplou se a cenoura medicinal antiga poderia reverter os efeitos da radiação em B e restaurar sua consciência. Cautelosamente, ele deu a cenoura a B, esperando um resultado positivo. B rosnou alto em resposta. Enquanto isso, An, absorvida em seu desenho animado, ouviu ruídos perturbadores e ficou preocupada com a ausência prolongada de Tin. Correndo para encontrá-lo, ela entrou na sala onde Tin e B estavam. Querendo pregar uma peça, ela tocou nas costas de Tin, assustando-o. Aliviado ao vê-la, Tin perguntou se era ela.
An confirmou e zombou dele por estar assustado. No entanto, a atenção deles logo se voltou para B, deitado imóvel com sangue ao redor. An foi dominada pela emoção, colapsando em desespero. Tien a instigou a se recompor enquanto ela soluçava, questionando por que não podiam salvar B com as cenouras que salvaram Xia. Tien explicou tristemente que as cenouras não podiam reverter mutações como as de B. An continuou chorando, expressando sua profunda tristeza com a perspectiva de B morrer. No dia seguinte, eles realizaram os rituais finais para B e se despediram solenemente. An permaneceu em silêncio durante todo o tempo. Tien segurou gentilmente sua mão, sugerindo que voltassem para dentro, pois já estava ficando tarde. Apesar de estar absorta no desenho animado, Tien a interrompeu para convidá-la para jantar, preparando seu prato favorito. An não respondeu verbalmente, mas indicou que queria que ele ficasse com ela na casa, ao que Tien concordou. Mais tarde, Tien sentou-se do lado de fora e notou um anúncio na tela sobre as colheitas resistentes à radiação estarem próximas da maturidade, o que o levou a se preparar para a colheita. Logo, eles colheram aproximadamente 500 quilos de colheitas resistentes à radiação e 10 quilos de colheitas medicinais antigas. Um pequeno robô retornou para Tien confirmando o resgate bem-sucedido de pontos. Como resultado, sua estufa dilapidada de nível 1 foi atualizada para uma casa comum de nível 2. No entanto, Tien recebeu um aviso de que seu abrigo de defesa era classificado apenas como nível 3, capaz de repelir pequenos animais selvagens, mas arriscado contra ameaças maiores. Foi fortemente aconselhado a estabelecer um sistema de defesa prontamente. Tien considerou sua principal prioridade garantir a segurança da fazenda. Com os níveis atuais de colheita gerando alta potência, ele decidiu adiar a expansão da produção. Atualizando os reforços das paredes de nível 1 para 2 e adquirindo com sucesso a grade de energia do perímetro, elevou sua prontidão de segurança para o nível 1. Ciente dos pontos restantes, ele priorizou a aquisição de guardas mecânicos para a segurança de An. Ele avistou um guarda com o preço de 3.500 pontos e calculou que vender os grãos armazenados no depósito cobriria quase o custo. Confiante em sua capacidade de ganhar mais pontos, se necessário, Tien prosseguiu com a compra de um beija-flor de nível 1 e um cão de nível 2. Observando o beija-flor em ação, Tien maravilhou-se com sua precisão enquanto ele removia eficientemente folhas caídas com balas. Com a patrulha aérea disponível, Tien decidiu que era hora de testar as capacidades de combate terrestre. Direcionando o cão para demolir uma rocha, o cão utilizou seu ataque de feixe para destruir a rocha sem esforço, deixando Tien visivelmente aliviado com a demonstração bem-sucedida. Ele então trouxe An para conhecer o cão, explicando que ele a acompanharia e a protegeria. Tien sugeriu nomeá-lo de B, o que emocionou profundamente An. Enquanto isso, em um prédio da cidade, um homem relatou a Lian que eles haviam limpado com sucesso as amostras fora de controle, com apenas os dados do número 7 aumentando constantemente. Ele observou que agora poderia penetrar placas de aço de NM de espessura sem esforço. Lian perguntou sobre a situação do outro lado. O homem respondeu que Ren estava descontente com o fracasso deles em obter doações de equipamentos médicos, o que poderia complicar as coisas se fosse relatado à matriz. Sentado calmamente, Lian desconsiderou as preocupações de Ren, referindo-se a ela como apenas uma garota com influência limitada. Ele assegurou ao homem que suas atividades eram conduzidas discretamente, tornando difícil para Ren lançar uma investigação bem-sucedida sem saber por onde começar. O homem concordou, mencionando que a matriz permanecia alheia às suas operações. Lian instruiu-o a manter uma vigilância próxima sobre Ren para evitar que ela interrompesse seus negócios. Com isso, Lian deixou a sala, contemplando o potencial para um tesouro significativo aguardando descoberta. A cena se desloca para Ren, que estava andando com raiva, perguntando onde estava Lian. A senhora se desculpou e disse que Lian não estava na empresa naquele momento. Ren estava dificultando as coisas para eles, então ele deveria esperar. Assim que Ren abriu uma porta e perguntou a Lian o que estava acontecendo em sua cabeça, ele mencionou que agora todo o sistema médico da região sul estava paralisado. Como uma empresa médica, Lian deveria liderar sua equipe para cooperar ativamente com o hospital, doar equipamentos e medicamentos em vez de estar ocupado com experimentos em animais.
Lia respondeu que aquele era o escritório do gerente-geral e não era apropriado para ela entrar assim. Ele era um homem de negócios e seu propósito era lucrar com tudo. Ele não acreditava que os tratamentos médicos daquele dia poderiam fazer algo para aquela doença mundial. Ren perguntou que doença era essa. Lia respondeu que ela também era acionista na empresa e recebia dividendos. Ela poderia imaginar como seria recompensador se pudessem desenvolver uma solução? Ren perguntou se as pesquisas de Lia haviam feito algum progresso, observando que nem mesmo o governo federal de Yanhuan havia desenvolvido medicamentos eficazes ainda. Ela mencionou que teria que visitar o laboratório dele. Lia respondeu que estava brincando, enfatizando que tais desenvolvimentos não poderiam acontecer tão rapidamente. Ele sugeriu que, se ela pudesse cooperar mais e investir mais mão de obra no projeto, o progresso seria mais rápido. Ren disse que iria ao laboratório mais tarde para verificar o progresso e garantir que pudesse cooperar efetivamente com o projeto. Lia assegurou-lhe que ela era bem-vinda e que havia organizado escoltas pessoais. Ren concordou em ir. Lia a acompanhou até a saída. Enquanto Ren caminhava, um garoto a escoltava e mencionou que a equipe técnica achava que seu tempo no escritório era muito curto para realizar uma varredura completa e acessar a entrada do laboratório secreto provavelmente não era viável no momento. Ren comentou que era uma questão antiga e perguntou se o garoto havia obtido uma declaração do cientista capturado. O garoto negou, explicando que eles estavam vendados todas as vezes que entravam e saíam, mas eles tinham cartões-chave. Ren expressou sua gratidão pela informação, então ela deu um cartão e se perguntou onde mais poderia ser além desses lugares e se o lugar mais perigoso também poderia ser o mais seguro. Ela entrou no laboratório e um homem se apresentou como 2C, encarregado de acompanhá-la e mostrar o lugar e Ren concordou, dizendo vamos ver e verificar o progresso dos sujeitos experimentais primeiro. Tuzia levou para ver o sujeito 7, o único no lote experimental que não tinha enlouquecido. Seu poder havia aumentado várias vezes, embora permanecesse instável e mostrasse sinais de agressividade, mas não tão sanguinário quanto os fracassos. De repente, outro homem se aproximou de Tuzi com mais notícias e sussurrou em seu ouvido. Tuzi ficou visivelmente chocado. O homem explicou que não sabiam o que havia acontecido e pediu a Tuzi para verificar. Tuzi perguntou como isso poderia ter ocorrido e, então, se desculpou com Ren, explicando que havia uma emergência e que não poderia continuar a acompanhá-la. Ele assegurou que um colega assumiria. Ren respondeu que estava tudo bem, pois era apenas uma verificação de rotina e ela andaria por aí um pouco antes de sair. O homem expressou medo, afirmando que suas ações eram contra as regras. Ren respondeu confiante, estamos todos sob cobertura de vigilância, então o que há para se preocupar? Apenas se apresse e não demore, parece importante. Tuzi concordou e assegurou que garantiriam sua segurança o tempo todo antes de partirem. Ren estava em uma chamada com um garoto através de fones de ouvido, dizendo que era hora de agir. O garoto estava sentado em uma sala com seu laptop, confirmando que a vigilância estava coberta. Ren o instruiu a escanear o lugar em busca de seu esconderijo. O garoto pediu a ela para verificar o canto nordeste em busca de um vazio na parede ou algo que pudesse ser pressionado. Ela encontrou e pressionou. O garoto informou que ela tinha 30 minutos. Concordando, Ren entrou pela porta aberta e descobriu numerosos corpos humanos em jarros. O garoto perguntou sua avaliação, e ela respondeu sombriamente, é pior do que previmos. O garoto perguntou se ele deveria contatar o chefe para intervir. Ela recusou, pedindo que esperasse enquanto ela examinava mais. Ela viu uma sereia e perguntou se Ren reconhecia o nome, revelando que era a namorada de John Tian. A cena se desloca para Tian, que descobriu que seu milho resistente à radiação estava maduro para a colheita. Ann ficou encantada ao vê-lo. Tian pediu que ela viesse ajudar a terminar o trabalho cedo para o jantar. Ela concordou ansiosamente, pegando um e expressando seu desejo de comer milho grelhado mais tarde. Tian perguntou se ela já estava com fome. Ela respondeu que estava com muita fome para apenas colher milho. Ele a instruiu a juntar algumas madeiras secas enquanto ele preparava milho grelhado com manteiga. Ela ficou empolgada ao ouvir isso. Enquanto cozinhava, Ann sentou-se perto e perguntou brincando o que aconteceria se ela continuasse comendo assim e se transformasse em um porquinho gordo.
Tim pensou que o apetite dela havia superado o dele recentemente. Ele explicou que a safra especial poderia melhorar sua condição física e, à medida que seu físico se desenvolvia, suas necessidades nutricionais aumentariam. Como ela ainda estava crescendo, comer mais não a faria ganhar peso. Ela concordou e começou a comer o milho. Tim observou seu perfil e pensou que, após comer os vegetais resistentes à radiação por alguns dias, tanto sua condição física quanto a de Ann haviam melhorado significativamente. Ele brincou que, mesmo que ela continuasse comendo assim, não se transformaria na Barbie King Kong, imaginando como ela poderia parecer e rindo da ideia. Ann comentou que o milho grelhado estava delicioso. Tim prometeu fazer um picante para ela na próxima vez. Ele considerou que, com seu abrigo, mesmo que o apetite de Ann crescesse comparável ao de Luffy no futuro, eles ainda poderiam arcar com isso. Ouvindo um visitante, ele se perguntou quem estaria visitando a essa hora. Verificando, descobriu que era Shia com uma sacola. Tim se perguntou se era a comida que havia dado a Shia e o que ele estava fazendo ali. Tim se aproximou de Shia e perguntou o que o trouxe ali. Shia explicou que Tim havia dado à sua família alguns macarrões instantâneos no outro dia, e seu pai insistiu em retribuir o favor enviando comida para a família de Tim, que Shia havia trazido. Tim o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, pensando que havia ajudado a pessoa certa. Curioso, Tim perguntou a Shia onde ele havia encontrado toda a comida. Shia admitiu que a encontrou em seu quintal, especulando que poderia ter sido enviada silenciosamente por um parente ou alguém que a colocou lá. Shia queria retribuir a gentileza de Tim e também tinha algo para lhe perguntar. Tim incentivou Shia a fazer sua pergunta. Shia mencionou que havia ouvido falar sobre um novo centro de compras de grãos que estava abrindo nos arredores do lado sul, que ainda tinha muito estoque. Ele queria emprestar o caminhão de Tim para ir comprar algumas coisas. Tim concordou, e Shia acrescentou que não tinha carteira de motorista. O centro de compras ficava em um local remoto, não muito longe. Tim entendeu que Shia estava pedindo que ele o acompanhasse até lá. Shia assegurou a Tim que não demoraria muito, fazendo um pedido. Como a oportunidade surgiu antes, ele decidiu ir com Shia. Com os guardas mecânicos em casa, ele se sentia aliviado quanto à segurança de Ann. Além disso, as habilidades de combate de B poderiam lidar até mesmo com um pequeno grupo, se necessário. Tim concordou, mencionando que eram velhos conhecidos, mas ele precisava estar de volta antes do meio-dia para cozinhar para Ann. Shia se desculpou por causar problemas. Tim pediu a ele para esperar ali enquanto ele ia buscar o caminhão. Dentro, Tim instruiu Ann a ficar em casa e não abrir a porta para ninguém. Ela o tranquilizou, dizendo para não se preocupar e elogiou as capacidades de B. Tim perguntou como B havia se tornado tão capaz. Ela explicou que era uma versão atualizada e demonstrou como ele facilmente destruía grandes pedras com um Obambam. Tim perguntou se era verdade e lembrou a Ann que ela só poderia usar B em emergências no futuro, pois poderia ser perigoso de outra forma. Ela concordou, dizendo que não explodiria mais pedras. Tim bagunçou carinhosamente o cabelo dela, prometendo que ele e Shia iriam às compras e trariam doces para ela. Curiosa, ela perguntou se Shia estava lá e expressou o desejo de cumprimentá-lo. Tim beliscou brincando a bochecha dela e perguntou se ela queria mostrar B para os outros. Ela insistiu que agora tinha 6 anos e não era mais uma criança, sentindo-se sufocada por ninguém, exceto Tim, falar com ela dessa maneira. Tim concordou e levou Ann com ele no caminhão. Do lado de fora, Ann cumprimentou Shia e tentou contar a ele sobre B, mas Tim a interrompeu, dizendo para ela sair do carro e deixar Shia sentar lá, para que pudessem sair cedo e voltar a tempo de ele cozinhar para ela. Enquanto eles partiam, Ann reclamou que Tim estava sendo mau e não a deixou terminar de cumprimentar Shia. Ela correu para dentro para esquecer isso e assistir desenhos animados. Durante a viagem, Tim pensou que Ann poderia ser ingênua às vezes, esperando que ela dissesse algo assim. Depois de um tempo, Shia perguntou a Tim se era seguro deixar Ann sozinha em casa. Ele expressou preocupação com o mundo caótico atual e temia que a fazenda pudesse ser alvo de pessoas mal intencionadas, colocando-a em perigo. Tim zombou,
questionando quem se incomodaria com sua fazenda decadente que não tinha dinheiro ou comida, e lembrou a Xia que An tinha apenas 6 anos. Mesmo que ela tivesse uma arma de autodefesa, não saberia como usá-la. Ele pensou que não havia lugar mais seguro para ela do que a fazenda agora. Xia perguntou se Tien tinha alguma ferramenta de autodefesa para An. Tien respondeu que havia eletrificado o portão da fazenda para que ninguém pudesse invadir, tranquilizando Xia para não se preocupar com isso. Xia expressou alívio e então pegou seu telefone para mandar uma mensagem a alguém. Tien percebeu e Xia rapidamente colocou o telefone de volta no bolso, explicando que estava preocupado e não tinha dinheiro suficiente e havia pegado emprestado de alguns amigos. A cena mudou para An, que estava assistindo desenhos animados animadamente. Ela exclamou que eles deveriam usar os guerreiros do arco-íris, sugerindo evolução super-limão amarela dourada e notou que Xia também poderia mudar de cor. Ela abraçou seu brinquedo e perguntou se Xia poderia ser um membro dos guerreiros do arco-íris. Rei parecia confuso. An brincou que da última vez que ela e Tien viram Xia, ele estava verde de inveja, mas agora ele estava vermelho, o que ela achou engraçado. Tien deu um pouco de dinheiro para Xia, que ficou confuso ao ver isso. Tien explicou que ele também não tinha muito dinheiro, então Xia poderia ficar com ele por enquanto. Xia recusou, insistindo que Tien já havia ajudado muito sua família e ele não podia aceitar o dinheiro. Tien insistiu, dizendo para Xia parar de falar bobagens e se concentrar na direção. Xia agradeceu pela ajuda de Tien e prometeu retribuir sua gentileza. Enquanto dirigiam, Tien percebeu que precisavam seguir em frente por 500 metros, depois virar à direita 300 metros adiante. Mais 200 metros à frente, eles chegariam a uma bifurcação na estrada e, 100 metros além disso, precisariam virar à direita. Xia parecia preocupado. Quando Tien estava prestes a virar à direita, Xia moveu o volante para a esquerda, alegando que a estrada à direita estava fechada e eles deveriam ir para a esquerda. Tien sentiu que algo estava errado e gritou que isso não era verdade, pois ele frequentemente viajava por aquela estrada. Era a estrada principal do município e não poderia ser fechada sem um grande desastre natural. Ele perguntou a Xia onde ele tinha ouvido essa notícia. Xia respondeu que seu amigo havia lhe contado. Tien pediu o contato do amigo e insistiu em ouvir isso diretamente dele. Xia pediu a Tien para confiar nele e virar antes que fosse tarde demais, prometendo que não o machucaria. Relutantemente, Tien começou a virar o carro. Enquanto isso, transeuntes notaram a situação e um homem comentou que algo parecia errado. Ele contatou outras pessoas em um carro próximo, perguntando como Tien poderia decidir voltar sozinho. Outra pessoa perguntou o que deveriam fazer. Nan respondeu que estava pronto e que o alvo estava se aproximando, então eles tinham que pará-los. Len acrescentou que precisavam capturá-los vivos, bloquear suas rotas de fuga e atacar tanto pela frente quanto por trás. Ele sarcasticamente comentou sobre ver se eles poderiam criar asas e voar para longe naquele dia antes de pedir atualizações. Xia então pediu desculpas a Tien, admitindo que o havia traído e que era tudo culpa dele. Ele explicou, chorando, que não havia nada que pudesse fazer, pois algumas pessoas levaram seu pai. Tien pediu para ele se acalmar e explicar quem eram essas pessoas e o que queriam. Xia, chorando, disse a Tien que eram de Tanhan e sabiam que Tien tinha o antídoto para o envenenamento. Eles coagiram Xia a atrair Tien para longe da fazenda para que pudessem capturar-a e forçar Tien a se submeter. Tien exclamou que An tinha apenas 6 anos e que eles pretendiam sequestrar uma criança. Xia respondeu que não sabia e que eles ameaçaram a vida de seu pai, deixando-o sem outra escolha. Nesse momento, um carro bloqueou o caminho deles. Xia disse a Tien que aquelas pessoas haviam chegado. Tien gritou para Xia ficar quieto, dizendo que tudo o que Xia havia pedido era apenas para testá-lo e descobrir se a fazenda estava protegida. Quando Xia estava brincando com seu telefone, ele estava na verdade enviando mensagens para outra parte. Logo, algumas pessoas com máquinas apareceram em frente à casa de Tien. Xia pediu desculpas a Tien, implorando que ele lhes desse o antídoto, pois havia muitos deles e eles não conseguiriam escapar. Tien respondeu que estava furioso com Xia e não queria matá-lo, mas não podia acreditar que Xia havia colocado An em perigo.
Chorando, Xia pediu desculpas novamente, dizendo que se arrependia, mas que haviam levado seu pai e não havia como voltar atrás. Ele implorou a Tian para dar-lhes o antídoto. Tian disse a Xia que lidaria com ele mais tarde e que, infelizmente para os intrusos, nenhum deles sairia vivo de sua fazenda. Lembrou-se da noite em que foi curado e não estava tão feliz com isso, dizendo o quão assustado ele tinha ficado. Xia admitiu que não podia acreditar que realmente tinha sobrevivido. Nan comentou que Xia era um idiota por comer algo diferente que causou sua doença. Xia explicou que estava com tanta fome que não aguentava mais e encontrou uma maçã no porão que não parecia ter nenhum traço de contaminação. Nan repreendeu Xia por estar tão desesperado e ousar comer qualquer coisa do porão, pois todos estavam em contato com o chão. Xia pensou que, se realmente houvesse um Deus, tal desastre não deveria ser permitido acontecer neste mundo. Ele acreditava que o elixir foi dado por alguém que não queria revelar sua identidade. Então ele notou uma sacola de frutas e ouviu Nan perguntar se ele estava com fome. Xia não podia acreditar que alguém tinha dado tanta comida enquanto sua família estava deixada para morrer de fome sem nem mesmo os itens básicos de sobrevivência. Nan assegurou a ele que eles tinham recebido toda aquela comida e que ele ia pegar algo para Xia comer, enfatizando que Xia ainda estava se recuperando de uma doença grave e precisava se recuperar bem. De repente, Xia lembrou-se de algo e levantou-se para sair. Nan perguntou aonde ele estava indo. Xia respondeu que voltaria em breve. Nan insistiu que Xia não estava totalmente recuperado e precisava descansar. Xia pediu para ser deixado em paz e então foi para a casa de alguém e bateu na porta. O garoto dentro respondeu dizendo para ele parar de bater rapidamente e exigiu saber quem estava lá. Quando Meuv abriu a porta, ficou chocado ao ver Xia coberto de sangue. Meuv perguntou o que Xia queria. Xia respondeu que sua casa havia sido roubada e ele só queria verificar o vídeo de vigilância. Meuv perguntou o que era isso. Xia mostrou a câmera e disse que era um monitor sem fio 360 graus sem fio. Meuv concordou. Xia pediu para verificar quem o tinha espancado porque ele precisava encontrá-los. Meuv concordou, mas disse para ele se apressar porque era hora de dormir. Quando Xia foi verificar, pensou que a câmera tinha o ângulo perfeito para seu beco e se perguntou quem seria a pessoa. Então ele viu um caminhão e reconheceu seu dono pela placa. Ele então voltou para casa. Nan perguntou o que ele estava fazendo. Xia respondeu que havia descoberto quem salvou sua vida. Nan perguntou quem era. Xia disse que era Tian. Ele tinha verificado as câmeras de segurança e descobriu que os horários de chegada e partida de Tian coincidiam com o tempo de resgate de Xia. Nan disse que Tian era uma boa pessoa que não apenas deu comida a eles, mas também salvou a vida de Xia. Xia então perguntou a Nan se ele tinha ouvido a notícia de que o grupo TN Han estava pagando uma boa quantia de dinheiro para aqueles que pudessem encontrar uma solução. Nan ficou chocado e perguntou o que Xia estava pensando em fazer. Xia respondeu que estava tentando tornar a vida um pouco mais fácil para ambos neste mundo infernal. Ele questionou quanto tempo duraria seu atual suprimento de comida e o que fariam depois, perguntando se Nan ainda esperava que Tian lhes desse mais comida. Nan deu um tapa em Xia e perguntou se ele queria retribuir Tian com tanto ódio. Ele exclamou como poderia ter dado à luz uma criatura tão ingrata e ameaçou quebrar as pernas de Xia se ele ousasse ir a Tianhong. Xia perguntou se Nan entendia a situação atual, dizendo que eles só podiam contar consigo mesmos para sobreviver. Ele insistiu que estava fazendo o que precisava para sobreviver e era só isso. Enquanto pensava sobre como não conseguiriam se livrar de seus perseguidores porque estavam muito próximos, viu 2 carros bloqueando seu caminho. Nesse momento, ele se viu cercado de todos os lados. Saiu segurando Xia firmemente em seu domínio. Shen chamou Tian, apresentando-se como afiliado da empresa farmacêutica Taihun. Ele explicou que estava usando um método especial para fazer Tian encontrá-lo e garantiu que não tinha segundas intenções. Shen mencionou que sabiam que Tian tinha a cura para a pandemia de envenenamento e propôs discutir uma cooperação. Tian forneceria a cura e eles contribuiriam com seus esforços, gerando enormes lucros juntos. Tian perguntou o que aconteceria se ele recusasse.
Shen respondeu que Tian tinha apenas duas opções, a primeira era cooperar, deixando todos felizes e permitindo que todos ganhassem dinheiro com sorrisos nos rostos. Tian então perguntou sobre a segunda opção. Shen respondeu que eles encontrariam a cura para a doença sozinhos, insinuando que usariam a força se necessário. Tian replicou que foi por acaso que ele descobriu a cura para a epidemia de envenenamento e que só havia uma dose, que ele já tinha usado. Shen chamou Tian, apresentando-se como afiliado da empresa farmacêutica Taihun. Ele explicou que veio discutir a cooperação em relação à cura de Tian para a pandemia de envenenamento.